Muito bom dia, 11 horas 40 minutos, Jornal da Câmara começando. Na edição de hoje a gente vai ver que o governo do estado está comemorando, afinal de contas, segundo dados do governo, a lei anti-álcool é um sucesso no estado. A gente também vai saber como é que o brasileiro analisa o meio ambiente e se preocupa com o meio ambiente. Tem também notícias e informações a respeito das queimadas que acontecem no estado. E também vamos continuar falando da Expo Jaú. Tudo isso a partir de agora no Jornal da Câmara. Muito bem, Jornal da Câmara começando em novo horário, né? Nesse período eleitoral, o jornal começando meio-dia e meia, com a reapresentação às 8 horas da noite. Na verdade, não é reapresentação, o jornal vai ser ao vivo também no período eleitoral, às 8 horas da noite. A gente começa essa edição falando sobre... O governo do estado está comemorando os índices da lei anti-álcool. Vamos ver. Olha, nós fizemos uma reunião muito boa, reunindo a Abrazel, que é a Associação Brasileira dos Bares, Restaurantes Similares, reunindo a APAS, a Abrazel, o Dr. Henrique, a APAS, o Dr. Carlos Correia e a direção aqui da APAS, a Serve Brasil, que é a Associação das Cervejarias, também a Ambev, enfim, o deputado Orlando Morando, representando a Assembleia. E tivemos uma reunião um balanço dos 9 meses da lei que proíbe aqui em São Paulo a venda e o consumo de bebida alcoólica em todo o estado de São Paulo, a separação no self-service de bebida alcoólica das demais bebidas, a necessidade de pôr aquela mão, alertando que é proibido o consumo de bebida alcoólica e venda por menor de 18 anos. Quero destacar o grande apoio do setor produtivo, nossos parceiros nessa campanha, dos pais, a gente sente isso na rua. Infelizmente, às vezes a gente vê adolescente com 13, 14 anos, às vezes consumindo bebida alcoólica, e isso é grave porque a chance de depois ter alcoolismo na idade adulta é muito alta. Então, um esforço muito grande. E fizemos 205 mil inspeções, 205 mil, e vamos aumentar esse trabalho. E a boa notícia, que no caso dos supermercados, hoje 50% praticamente tem o sistema eletrônico de controle, o software. E o objetivo é ir rapidamente para 100%. É um importante apoio aqui da APAS, dos supermercadistas, ou seja, com o software, passou bebida alcoólica, trava o caixa. E aí a orientação qual é? É proibido para menor de 18 anos. Então, a razoabilidade, a orientação é o seguinte: na dúvida, 25 anos, abaixo de 25, na dúvida, pede o documento. Claro, quem tem, uma pessoa cabelo branco, não há nenhuma necessidade. Então, a ideia é sempre orientar, olha, 25 anos, de 25 para baixo, você tem dúvida, você peça o documento. Então, acho que nós vamos caminhar para rapidamente ter 100% do sistema eletrônico de controle. Isso vai ser um grande ganho para a sociedade. Muito bem, aí o governador do estado, então, falando a respeito da lei anti-álcool no estado, a participação da população, né? E agora a gente vai saber como é que o brasileiro, na verdade o governo quer saber como é que o brasileiro vê e participa das ações do meio ambiente. Que o brasileiro está sim mais consciente sobre consumo sustentável e sobre preservação ambiental. 80% dos entrevistados disseram que estão dispostos a ter atitudes práticas para preservar o meio ambiente. Mas mais da metade da população ainda tem velhos hábitos, como jogar pilhas e baterias no lixo comum e também não fazer a separação do material
para a coleta seletiva. A equipe da TV NBR foi hoje nas ruas aqui de Brasília para conferir o que a população faz para preservar o meio ambiente. Cada aluno que vinha beber água usava um copo e jogava fora. E aí tinha muito desperdício de copo. E aí a gente acabou colocando esse porta-copo, que tem um número e a cor. E aí cada aluno bota o seu copo aqui e fica repetindo aquele copo para não desperdiçar muito, né? Jogar muito copo plástico no lixo, né? Quinzenalmente eu faço compras no mercado orgânico e eu levo a sacola, né? Para não estar consumindo essas sacolinhas plásticas. Em casa eu faço coleta seletiva, desligo torneira para escovar o dente, tento não passar de 10 minutos no banho. E para vir para o trabalho, tem dias que eu consigo deixar o carro em casa e vir de bicicleta. E será que essas pequenas mudanças no dia a dia fazem a diferença para a questão ambiental? Sobre o assunto eu converso com a Patrícia Mendonça, que é coordenadora executiva dessa pesquisa do Ministério do Meio Ambiente. As pessoas estão no caminho certo? É possível fazer a diferença com essas simples atitudes? Boa noite. Realmente essas simples atitudes elas fazem a diferença com o tempo. Quer dizer, hoje a gente nota que o brasileiro já está começando a incorporar no seu dia a dia pequenas mudanças, tipo não utilizar sacola plástica, separar o lixo seco e o molhado. Isso aprende na escola. Então a gente vê que é lento essa mudança de comportamento, mas ela é ascendente. Historicamente a gente vai mudando, vai visualizando que algumas ações pró-meio ambiente elas são necessárias para o nosso futuro e nossa sobrevivência. Agora, essa pesquisa ela retrata a questão nas últimas 2 décadas, né? O que a gente tem de mais interessante de avanços que essa pesquisa mostra? Então, essas pequenas atitudes que nós vimos, ela corrobora com essa série histórica de 20 anos, onde, por exemplo, em 92, a gente tinha metade da população brasileira não sabia identificar um problema ambiental. Hoje, em 2012, a gente tem só 10% da população brasileira não sabe indicar um problema ambiental. Então, a gente viu que isso aí modificou. Embora, assim, 1/3 da população se sente bem informado sobre o meio ambiente, ou mais ou menos informado, a gente vê que conceitos como desenvolvimento sustentável, consumo sustentável, ciclo de vida de um produto, isso já está sendo incorporado no repertório do brasileiro. Então, essa informação é uma ação afirmativa para que mudanças de hábitos aconteçam. Aí a gente viu uma explicação a respeito dessa pesquisa que vai ser feita sobre o que o brasileiro pensa e como é que ele se comporta em relação ao meio ambiente. A gente vai ver agora o coordenador da Defesa Civil do Estado falando a respeito dos níveis assustadores de queimadas aqui no estado de São Paulo. Proporcionalmente, aumenta mais de 50% a questão de queimadas nesse período de estiagem, porque o ambiente fica propício para que elas ocorram. Devido aí à baixa umidade relativa do ar, há um agravamento desses focos de incêndio. É importante que nesse período de estiagem as pessoas tomem cuidado em não arremessarem bitucas de cigarro às margens da rodovia, porque podem dar início a incêndios florestais. Importante também que não ateiem fogo próximo a vegetações, porque nesse período essas vegetações estão mais secas, e principalmente com relação a lixo. Também não atear fogo em lixo, que além de estar correndo um risco de dar início ao incêndio florestal, vai agravar mais a questão ainda de poluição ambiental. No tocante ao cidadão se deparar com um foco de incêndio, a orientação da Defesa Civil é para que, se ele conseguir extinguir esse foco de incêndio de uma forma que não coloque em risco a sua vida, que o faça. Caso não consiga, ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros através do telefone de emergência 193. Com relação ao crime ambiental, a pessoa tendo conhecimento do autor daquele crime, ele pode fazer uma denúncia através de um telefone da Secretaria do Meio Ambiente, que é o 0800 11 35 60. Muito bem, tá aí então o coordenador estadual da Defesa Civil falando sobre as queimadas. O Jornal da Câmara vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre a Expo Jaú. Um instante só. O
Mac Dia Feliz está chegando. É sábado 25 de agosto. Você vai ao McDonald's e pede um Big Mac. Assim você ajuda a devolver o sorriso para milhares de crianças. Quem participa do Mac Dia Feliz colabora com a maior campanha pela cura do câncer infanto-juvenil do Brasil. Participe! Sábado 25 de agosto. Transforme Big Mac em sorrisos. Algumas pessoas são assim, quer dizer, a escrita, né, o ato de escrever é tão natural delas quanto respirar. A vida dele era escrever, né, e ele tirava da experiência dele, da família dele, e da observação do ser humano, um assunto inesgotável que ele transformou em teatro, em literatura, romance, conto, crônicas, etc. Quando ele tinha 11, 12 anos, ele fazia um jornalzinho infantil que já era provocador, polêmico, né? Depois, com 13 anos, começou a carreira dele de repórter de polícia no jornal do pai dele, né? E ali ele tinha, né, quer dizer, um permanente contato com a tragédia diária, ou a pequena comédia diária do ser humano, né? O jornalismo foi uma influência fundamental, né, não só no teatro, como em tudo que ele fez, né? Literatura, romance, conto, etc. Fato em particular determinou toda a obra dele, o teatro dele, né, que foi o assassinato do irmão dele por uma mulher. Essa mulher, inconformada, foi à redação do jornal com a intenção de matar o pai dele. O pai dele não estava no jornal naquele momento, mas estava um dos irmãos. Toda essa problemática do ser humano, que é capaz de fazer uma coisa dessa, tirou de dentro do Nelson todo o universo humano que ele transportou para o teatro dele. E depois houve outras tragédias, né? Tudo isso cristalizando, digamos assim, toda uma visão do mundo do Nelson, né? Quando depois de passar por muita experiência desagradável, de censura, de perseguição, de desapontamentos e tudo, ele mudou o teatro dele a partir da peça Falecida. Deixou de ser aquele teatro mítico, ele passou a situar as peças dele na realidade carioca, da zona norte do Rio, com personagens bem populares, falando aquela gíria toda. Nesse cenário, com esses personagens, o Nelson tratou de todo o universo humano. Ele foi realmente às entranhas da alma do ser humano nessas peças e nas peças míticas anteriores também. Não é possível você compilar a obra completa de Nelson Rodrigues. Só de A Vida Como Ela É, ele deve ter escrito cerca de 2.000 colunas. Romance assinado por Nelson Rodrigues, 1. Mas o outro, que é o Asfalto Selvagem, também é um romance, então seriam 2. Peças de teatro foram 17. A primeira peça dele foi A Mulher Sem Pecado, estreada em 1942. A segunda peça foi Vestido de Noiva, foi a que fez mais sucesso em todos os tempos. Embora depois ele tenha feito muitas peças que fizeram grande sucesso, como Boca de Ouro, Beijo no Asfalto, Bonitinha Mais Ordinária. Vestido de Noiva foi um sucesso monumental. A crítica, né, o público, todo mundo se curvou diante de Nelson Rodrigues. Era a peça que vinha para revolucionar o teatro brasileiro, mas o teatro dele sempre era perseguido. Todas tiveram grandes problemas com a censura. Ele era um sucesso, ele era muito famoso, ele era muito conhecido, né, muito admirado, e o teatro dele sempre com essa dificuldade toda. Duvido que no Brasil tenha havido um outro escritor, um outro intelectual com uma relação tão ambígua e conflitante com o sucesso como foi a dele. Algumas pessoas achavam que ele era muito ignorante, que ele não lia nada, não? Não é verdade. O Nelson lia bastante. Acontece que ele lia quase sempre os mesmos livros, né? Ele dizia que o pior analfabeto é aquele que tinha lido 40.000 livros. Ele era um leitor de Dostoiévski, do Eça de Queiroz, do teatro de Eugene O'Neill. O principal palco de Nelson Rodrigues talvez não tenha sido o teatro, e sim a redação do jornal. Ele ia almoçar todo dia com os amigos, ele descia frequentemente do jornal para ir tomar cafezinho na rua. Todo mundo chegava pro Nelson, batia nas costas dele. Oi, Nelson, e aí? Não sei o que aí, o Fluminense? Ele dizia,
caprichando, o Fluminense está caprichando. E ele chamava essas pessoas que eu abordava na rua de desconhecidos íntimos. Ele era um homem muito sociável e tinha essa coisa de achar que o amigo era sagrado. Jornal da Câmara de volta. Sabe que eu tô gostando de tudo isso? Tá uma tensão aqui dentro, Carlinho, com o relógio, porque a gente precisa encerrar o jornal pontualmente a 1h da tarde, né? Quanto tempo eu tenho, Carlinho? 4 minutos. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar rapidinho da Expo Jaú. Ontem eu fiquei devendo para vocês a matéria completa, a entrevista com a dupla Munhoz e Mariano. A gente vê agora. Munhoz e Mariano, atração principal de toda a feira, né? Recorde de público. Vocês estão há pouco tempo na estrada, como é que vocês veem, estão sentindo tudo isso, esse sucesso com todo mundo? Primeiramente, boa noite vocês terem vindo aqui no Camarim pegar uma palavrinha. Nós estamos muito felizes, sim, pelo fato do nosso trabalho aí, saber que o nosso trabalho está sendo reconhecido por todos aí no Brasil. E poder chegar aqui hoje em Jaú, saber que a casa está lotada, saber que é recorde de público, então nós ficamos muito felizes de saber isso. E agora é a nossa hora de mostrar o nosso trabalho, fazer essa galera sair daqui curtindo e falando bem do Munhoz Mariano. Como é que é em tão pouco tempo mudar tudo na vida? Rapaz, é meio doido, né? 2 guri que tocava troco de cerveja até alguns anos atrás aí. A gente está muito feliz com o resultado, eu acho que isso é resultado de um trabalho árduo aí, mas sempre mantendo muita humildade, sempre mantendo o pezinho no chão, sem passar por cima de ninguém. Graças a Deus a gente veio aí consolidando o nosso trabalho dia a dia e hoje, graças a Deus, a Camaro Amarelo veio aí para dar essa alavancada, dar esse up na nossa vida e a gente está muito feliz com o resultado. Estamos aí meio assustado com a correria, as coisas mudaram assim do dia para a noite, de 12 a 15 shows, hoje são de 20 a 25, mas a gente procura manter o pezinho no chão para sempre manter a nossa essência aí, né? Galera de Jaú, um beijão pelo carinho aí, obrigado por tudo, pode contar sempre com o Munhoz Mariano, que nós vamos sempre estar fazendo o possível para atender todos vocês. É isso aí, obrigado pelo carinho, Jaú e toda a região aí por comparecer no nosso show, tomara que cada vez a gente venha mais aqui e vocês prestigiem o nosso trabalho, assim como a gente prestigia o carinho de vocês. Um beijo no coração, fiquem com Deus aí. Beijo, valeu. Muito bem, Munhoz e Mariano estava devendo para vocês a entrevista com eles, né? Eu vou contar para vocês rapidinho o que aconteceu ontem nas redes sociais, inclusive em sites de internet, R7, UOL, dando essa notícia. Uma fã de Jaú está processando a dupla Munhoz e Mariano porque eles compraram, no início do show, divulgaram que quem comprasse um copo da dupla teria acesso a fotos do camarim, fotos no camarim com a dupla. E eles brincaram com as fãs durante o show, falando que poderiam ver eles de cueca, por causa da emoção deles estarem em Jaú. E algumas fãs ficaram sem essas fotos. Porque, segundo a organização do evento, o que estava acontecendo? A menina ia lá, comprava, entrava, fazia as fotos, saía do camarim e repassava o copo. Aí eles encerraram isso por aí, uma das meninas que comprou, teoricamente teria comprado esse copo, ficou sem a bendita foto. E por causa da venda condicionada, ela estaria processando a dupla Munhoz e Mariano por causa disso. É coisa de se ver, mas é como disseram as pessoas ontem, né, no Facebook. Tem um grupo lá no Facebook do Munhoz e Mariano, elas disseram ontem lá. Coisas que só acontecem em Jaú, né? Depois também, por algum lado, essas mesmas pessoas acabam reclamando que não vem show para Jaú. Jaú, o povo daqui sempre gosta, vamos deixar bem claro, algumas pessoas da cidade sempre gostam de arrumar problema com isso. Bom, tá chegando a hora da gente acompanhar o horário eleitoral gratuito. Agora vem começamos hoje com os vereadores. O Jornal da Câmara termina aqui, a gente se encontra às 8 horas da noite. Tchau, pessoal, uma ótima tarde.